conversar com vocês sobre um dos problemas que mais causa morte no Brasil, no mundo todo. No Brasil é a segunda causa de morte, nos países desenvolvidos é a primeira causa. Aqui em São Paulo, infarto agudo do miocárdio é a primeira causa, segue o padrão dos países desenvolvidos. E esta proporção de mortes tem se mantido estável ao longo dos anos. A doença de coronária que acaba provocando o infarto é quase sempre devido a uma placa de gordura que vai crescendo lentamente por causa dos diversos fatores que provocam essa placa. Existe um aspecto genético, existe o peso do cigarro, o peso do colesterol, da pressão alta. Então, estes elementos são bastante importantes em facilitar o aparecimento dessa placa. Essa placa na coronária, quando ela vai progredindo e ela chega a obstruir de forma importante a passagem de sangue, ela pode provocar um quadro de dor no peito, que chama angina, e quando é uma dor, a angina é uma manifestação de isquemia, de falta de sangue no músculo do coração. Quando nós temos angina, esse ainda é um quadro reversível do ponto de vista de não ter ocorrido uma obstrução completa da artéria coronária, da artéria que irriga o músculo do coração. No infarto agudo, existe um bloqueio total da passagem de sangue numa determinada coronária. Nós temos 3 coronárias principais, elas se distribuem de uma forma relativamente equivalente pelo músculo cardíaco, e nós podemos ter infarto, então, na coronária direita, na artéria circunflexa e na artéria descendente anterior. Os quadros de infarto são muito parecidos e você não consegue, só pela apresentação clínica, estimar necessariamente a gravidade do caso. O tipo de dor vai ser parecido. Classicamente, é um aperto no centro do peito, não é lateral, não é nas margens do tórax, é debaixo do osso do externo. Habitualmente, no infarto, essa constrição, esse aperto, ele aparece em repouso, ele aparece de madrugada, sem relação com o esforço. O quadro de angina que nós estávamos falando, ele é esforço dependente, ele não aparece em repouso. Então, esse é um modo de separar o que seria uma obstrução parcial de uma obstrução total, que é um infarto. Muito bom. O infarto, além da dor, que é o aspecto mais clássico, ele pode ser acompanhado com frequência da pessoa suar frio, da pessoa ter falta de ar, da pessoa ter tontura, às vezes tem desmaio, às vezes tem um quadro que parece derrame. Então, existe uma série de manifestações que traduzem que está havendo esse bloqueio da artéria. E esse bloqueio da artéria coronária, se ele não for interrompido brevemente, rapidamente, você vai tendo uma perda do músculo sanguíneo, do músculo do coração, à medida que o tempo passa. Então, quanto mais minutos decorrem do início da obstrução, maior gravidade vai ter o quadro, porque você vai perder
uma quantidade de músculo do coração maior. Essa é a razão principal pela qual, se você não tratar o infarto de uma forma bastante rápida para desobstruir essa artéria, você vai ter uma mortalidade que é uma mortalidade elevada. A mortalidade média no estado de São Paulo e no Brasil é de 15%. Esse número, ele ocorria na Europa e nos Estados Unidos na década de 90. Hoje, esse número lá fora, nos países desenvolvidos, está em torno de 5%. Por que nós continuamos com 15% de mortalidade? Porque não existe uma organização, uma estrutura de rede que facilite o atendimento de pessoas com infarto e que agilizem o início do tratamento. Então, o indivíduo, se ele não está bem informado, ele demora para procurar o hospital, ele fica em casa achando que pode ser um mal-estar, uma dor de estômago, uma dor no ombro, ele comeu alguma coisa que não fez bem, enfim, ele atrasa a procura do hospital. Quando ele chega no hospital, ele precisa ser identificado como podendo estar tendo um infarto para agilizar esse processo. Isso muitas vezes também não ocorre. A maior parte dos nossos hospitais tem pronto-socorro geral, então o indivíduo fica lá sentado, esperando, não fica bem caracterizado que o que ele está tendo possa ser um infarto do miocárdio, para tirá-lo daqueles pacientes de menor risco e colocá-lo num atendimento precoce que diminua o risco dele. Identificando o quadro clínico que pode ser um infarto, nós temos uma segunda área que é outro obstáculo, que é fazer o eletrocardiograma rápido e ter a interpretação correta do eletrocardiograma imediatamente. Em muitos lugares o eletro não fica no pronto-socorro, ele fica rodando para fazer enfermaria, para fazer outras áreas, tem que chamar a moça do eletro, a pessoa que faz o eletro. Todas essas coisas atrasam e fazem com que o diagnóstico fique retardado. O eletro é muito útil para dizer se está havendo uma obstrução completa, portanto um infarto, ou se está havendo uma obstrução parcial, que é a angina. E o eletro, então, é figura primordial para desencadear o tratamento. Em muitos lugares não tem pessoas disponíveis o tempo todo para interpretar o eletro e, consequentemente, essa interpretação correta ela é bastante retardada. Muito bom. Feito o diagnóstico pelo eletro de que é um infarto e que, portanto, tem uma obstrução que precisa ser aberta, precisa ser tratada, nós temos duas formas de desobstruir a artéria. Uma no cateterismo, com um método que chama angioplastia. Vai-se pegar uma artéria do braço ou da perna, se leva um catéter até a coronária obstruída, abre-se essa artéria e muitas vezes vai se colocar um tipo de uma molinha para impedir que a artéria feche novamente. Essa mola é chamada estente de coronária, é parte integrante do tratamento do infarto hoje em dia. A outra forma de reperfusão, isto é, de abrir a artéria, é com o uso de remédios que dissolvem o coágulo que se formou na obstrução. Esse remédio é injetado na veia, ele tem uma vantagem enorme, que ele não precisa estar num hospital que faça cateterismo.
e em lugares periféricos, em lugares distantes, esse medicamento pode estar disponível e ser utilizado de forma mais rápida do que a angioplastia, que só existe em hospitais terciários de modo geral. Mas o tratamento com este remédio, ele não se encerra só no uso do medicamento. Quem recebe essa forma de tratamento precisa complementar o tratamento fazendo o cateterismo, só que aí não precisa ser feito num período de 30, 60, 90 minutos. Você tem até 24 horas para fazer o cateterismo. Isto é uma vantagem por causa dos problemas logísticos de transferência do paciente. Nem sempre se consegue uma ambulância para se transportar rapidamente o paciente e se tentar fazer ou a angioplastia como forma inicial de tratamento ou a transferência depois do paciente ter recebido o remédio que dissolve o quadro. Estes tempos, eles são essenciais de se conhecer, porque a mortalidade de um infarto tratado nas primeiras 2 horas do início do quadro é em torno de 3 a 4%. A mortalidade do infarto tratado com mais de 6 horas é em torno de 10 a 12%. E no Brasil, por que nós temos 15%? Isto é um reflexo de que o paciente demora para ser atendido, demora para procurar o hospital, demora para conseguir desobstruir a artéria e nessa altura ele já queimou, ele já perdeu muito músculo. Então, o resultado da demora do tratamento, da demora do início do tratamento, é um aumento expressivo da mortalidade do infarto. O infarto é comum? É muito comum. Como nós já falamos, é hoje, em alguns lugares do Brasil, a primeira causa de óbito. Se calcula que nós tenhamos em torno de 100 a 150 mil infartos por ano no Brasil. Este número pode ser maior porque existem muitos casos que não são corretamente identificados, existem manifestações atípicas de infarto que levam a pessoa que está atendendo a colocar na causa de óbito outros diagnósticos. Então, isto é um problema extremamente sério de saúde pública, porque, como nós dissemos, o indivíduo que perdeu muito músculo, mesmo que ele sobreviva, ele vai ficar um indivíduo que vai evoluir com insuficiência cardíaca, ele vai precisar tomar muitos medicamentos, ele vai ser um indivíduo que vai ter readmissões, ele vai perder dias de serviço no emprego. Então, o custo econômico dessa pessoa fica muito alta. E a grande faixa de ocorrência do infarto é dos 40 anos para cima. As mulheres começam um pouquinho mais tarde, mas à medida que a idade avança, o número de casos de infarto aumenta, a proporção de infartados aumenta. Então, pega pessoas na idade produtiva, pega pessoas numa idade em que elas são economicamente ativas. Toda pessoa com dor precordial ou com aperto no peito tem que procurar o pronto-socorro, tem que achar que é infarto. Existe uma série de itens que nos orientam a respeito de quem seriam as pessoas mais predispostas a estarem desenvolvendo um infarto. O antecedente familiar, por exemplo, se os pais, os tios, irmãos tiveram um infarto, fizeram cirurgia de ponte de safena,
colocaram um stent na coronária, as pessoas dessa família, com esses antecedentes, elas são pessoas mais predispostas estatisticamente, a terem um infarto. Pessoas que têm diabetes, pessoas que fumam, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm colesterol elevado e, especialmente, se elas têm uma conjunção desses fatores. O risco de uma pessoa que tem diabetes, pressão alta e colesterol alto, ele não é 3 vezes maior do que quem tem apenas um desses fatores. É um aumento gigantesco de risco à medida que as pessoas têm mais fatores. E a pessoa que tem 4, 5 fatores de risco tem 500, 600 vezes mais chance de ter um evento do que uma pessoa que não tem nenhum fator de risco. As situações de homens e mulheres em relação ao infarto, o infarto sempre teve uma preponderância em homens. Estes números tiveram modificações nas últimas décadas, especialmente porque a mulher assumiu um papel na sociedade de trabalho fora de casa. Ela passou a ter uma dupla função, ou tripla função. Ela cuida de casa, ela tem que cuidar da família, ela tem que trabalhar fora, ela tem que fazer uma somatória de coisas que a desgastam, e com mais estresse ela entra num risco mais parecido com o dos homens. Então vem havendo um incremento de infarto em mulheres. E nas pessoas idosas, como as mulheres têm uma longevidade maior do que os homens, no extremo da faixa etária elevada, nas pessoas bem idosas, você acaba tendo um número de infartos em mulheres igual ou superior à dos homens. No geral, na população em geral, você tem em torno de 7 infartos em homens para 3 em mulheres a cada 10 casos. Na população mais idosa, este número ele fica 1 para 1, isto é, 5 casos para homens, 5 casos para mulheres. A orientação que as pessoas que constituem o que nós chamamos elementos de risco devem ter é que, se a pessoa tem os fatores de risco, tem os antecedentes genéticos, está na faixa etária que é mais acometida de infarto, se ela desenvolver um quadro de aperto retroesternal, aperto no peito, e associado com esses outros elementos, como a sudorese, a falta de ar, a tontura, ela precisa procurar imediatamente um local que tenha atendimento cardiológico. Isto é uma coisa que a pessoa pode deixar de antemão prevista. Olha, se eu tiver alguma coisa, o lugar aqui mais perto é tal, me levem para lá. É não perder tempo de querer ficar tomando remédios em casa, e ela procurar atingir o hospital ou esse local de referência no tempo mais curto possível. Esse tempo curto, com certeza, beneficia o início do tratamento e tem relação direta com menor mortalidade. Apesar do tratamento, muitas pessoas têm complicações importantes, porque pode haver uma ruptura da parede do coração na área que está infartando.
nós podemos ter acometimento de válvulas, nós podemos ter desenvolvimento de bloqueios que exigem a presença, a colocação de marca-passo. Então, nós temos situações que exigem uma retaguarda maior, um hospital de referência para a melhor chance de sobrevida desses pacientes. O que nós poderíamos falar a respeito de se conseguir melhores resultados? Nós temos na Unifesp, no Hospital São Paulo, desde 2010, uma rede de infarto funcionando em que nós conseguimos estruturar com alguns pronto-socorros municipais um esquema rápido de identificação desses casos, e essa identificação desses casos faz com que o tempo de início do tratamento seja muito curto. Essa experiência, na verdade, começou em 2008 com o sistema de interpretação do eletro à distância que foi instalado no Hospital São Paulo. Nós interpretamos eletros de 60 amas, e a identificação precoce de um indivíduo que está tendo um infarto, numa fase inicial, e um infarto grande de alto risco, é implicativo de tratamento o mais rápido possível e de se tirar a pessoa do local onde ela estava. O que nós fizemos foi organizar a identificação precoce, sempre o eletro é a peça-chave, arranjar um mecanismo que permitisse tomar aquele remedinho que dissolve o coágulo no próprio local, e em seguida esse paciente é transferido num prazo de algumas horas para o Hospital São Paulo para complementar o tratamento fazendo o cateterismo cardíaco, identificando a artéria culpada, obstruída, colocando, se for o caso, o stent, ou se for um caso cirúrgico convencional, ele vai ser encaminhado para a cirurgia cardíaca. E com estes dados, hoje nós temos mais de 1.400 pacientes tratados com uma mortalidade de 5,8%, que é praticamente 70% menor do que a mortalidade média do município e do país. Essa diminuição de mortalidade é simplesmente resultado da estruturação do sistema que permite que o paciente seja atendido mais rápido, identificado mais rápido, tenha o tratamento mais rápido e a complementação do tratamento de uma forma mais precoce. Quando todos esses elementos são atingidos, mesmo na rede SUS, com todas as dificuldades que nós temos hoje, você consegue ter resultados excelentes, comparáveis a dos hospitais privados e comparáveis às dos países desenvolvidos.